Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do YouTube, a esse cantinho que nós criamos com muito carinho para toda semana estar trazendo para vocês uma nova reflexão à luz da doutrina espírita. E hoje, essa nossa reflexão vai ser acerca da ansiedade, que em maior ou menor grau atinge uma grande parcela da população mundial. E o Brasil é o campeão em transtorno de ansiedade. É isso mesmo. 9,3% dos brasileiros possuem esse diagnóstico. Mas o que é a ansiedade, né? Qual é a visão espírita da ansiedade? O que a doutrina espírita tem para ensinar para a gente, né? Para explicar para a gente a respeito desse transtorno? Em primeiro, nós temos que entender que todo mundo, né, todos nós, seres humanos, experimentamos, né, ao longo da nossa vida, sintomas de ansiedade. A ânsia por algo, o anseio, é uma coisa comum. A ansiedade natural, que é o desejo que ocorra aquilo que se espera. Por exemplo, uma prova de vestibular, uma entrevista de emprego, uma visita, uma viagem muito aguardada. Essa expectativa comum em torno dos fenômenos existenciais, né, do dia a dia, da nossa vida cotidiana, compõe um quadro saudável na existência de todos os indivíduos equilibrados. Todos nós já experimentamos e ainda experimentaremos ao longo da nossa vida alguns desses sintomas de ansiedade, algumas dessas reações físicas que são características da ansiedade. O aumento dos batimentos cardíacos, aquela acelerada na respiração, uma certa tensão muscular, o frio na barriga, né? Esses sintomas, essas reações físicas que são típicas, né, da ansiedade, elas são normais e fazem parte do nosso instinto de sobrevivência, do nosso instinto de preservação. Essas reações físicas são muito semelhantes àquelas que o cérebro dispara numa situação de real perigo, né? Ou seja, são reações físicas muito semelhantes ao medo, só que é claro, em uma proporção muito menor. E levando em consideração, né, que isso faz parte, então, do nosso instinto de preservação, essas sensações, então, essas reações físicas são até benéficas para o nosso crescimento, certo? E para a manutenção da nossa vida. Porque são sensações, são reações físicas que surgem diante dos desafios da vida. As coisas, né, diante daquelas coisas que eu tenho que enfrentar. E é através dessa ânsia, desse anseio, que nós, ao longo da existência, buscamos valores, né? Nós construímos, nós conquistamos, enfim, nós crescemos. Mas a pergunta, até que ponto ter essas reações físicas, né, é normal? Até que ponto o que eu estou sentindo é normal? Quando é que esse anseio, essa ânsia se torna patológica? E a resposta é quando está causando dor e sofrimento. Porque aí já não é mais um desejo impaciente, um anseio de algo que está para acontecer. Já se torna uma preocupação, um medo real de algo que está lá no futuro ainda, de algo que ainda não aconteceu. É quando essas sensações se tornam constantes, essas reações físicas, elas vêm constantemente e já começam a interferir no nosso dia a dia. E assim como Joana de Ângeles explica no livro O Homem Integral, psicografado por Divaldo Franco. Ela diz assim: ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, a sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade,
torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Ou seja, é quando essas preocupações acabam despertando no meu corpo físico reações como perturbações gástricas, dores de estômago, azia, né? Aquele suor excessivo, o colapso periférico, que seria as mãos frias, né? Isso tudo já está se tornando um processo patológico. E hoje, gente, a gente está vivendo nesses momentos de transtornos de ansiedade. Como eu disse, o Brasil é o campeão mundial dessa dificuldade. Onde nós temos pessoas que sofrem por antecipação, com medo de algo que ainda não aconteceu, cheios de receios e inseguranças tão profundas, né, que esses tormentos internos acabam por desaguar no corpo físico, como Joana de Ângeles nos explica, gerando esses sintomas que, se persistindo o desequilíbrio por muito tempo, levam às chamadas doenças psicossomáticas. Essas pessoas, os ansiosos, eles desenvolvem sintomas muito frequentes: dores de cabeça, dores de estômago, dores musculares, problemas gastrointestinais, inclusive alergias. Uma série de distúrbios que mostram que o sistema nervoso autônomo está em desequilíbrio. É o caso, gente, daquela pessoa que sente, né, que tem esses sintomas muito frequentes, procura um médico, né, para investigar, faz aquela bateria de exame e não encontra absolutamente nada de anormal, nada de errado com o corpo físico. E o que está por trás disso, né? O que está por trás dessas reações? É o medo. A ansiedade se dá por conta do medo, da insegurança de um acontecimento que ainda não está no presente, que está no futuro. Preocupações a respeito de coisas que podem ou não acontecer, como é o caso do momento que a gente está vivendo, né? Essa preocupação a respeito do nosso futuro em relação a essa doença que hoje circula no mundo. E a tradução mais comum relatada por essas pessoas é a angústia, é aquele aperto no peito, é aquele mal-estar que não se sabe de onde vem. Mas, se a razão é o medo, né, a insegurança, o que foi que gerou esse medo? Qual é a raiz disso tudo? Por que uns são afetados e outros não? Quem explica também é Joana de Ângeles no livro Amor, Imbatível Amor. Na raiz de toda doença há sempre componentes psíquicos ou espirituais, que são heranças decorrentes da lei de causa e efeito, procedentes de vidas transatas que imprimiram nos genes os fatores propiciadores para a instalação na área da saúde. Como a gente pode entender isso, né? O espírito, ele é conhecedor das próprias imperfeições, das próprias deficiências e dos abusos, né, que cometeu em outras vidas, em outras existências. E aí, o espírito transfere para outra experiência carnal essa carga de responsabilidade, né, sendo, claro, compulsoriamente convidado ao resgate, à regularização desses conflitos. E essas reminiscências, né, elas emergem no ser encarnado como consciência culpada. Dependendo do desequilíbrio do espírito que está encarnando, há também a incidência de terrores, né, de medos sem próxima justa causa, ou seja, as fobias. E também existem aqueles que desenvolvem a ansiedade,
ou atitudes autopunitivas e autodestrutivas. Tudo vai depender do desequilíbrio do espírito que está reencarnando. Todos nós, gente, todos nós estamos realizando esses resgates. Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, Ele permite que a gente possa reencarnar junto daqueles ou de que precisamos do perdão ou de que precisamos perdoar, né? Todos nós temos esse dever, essa missão, transformar laços de ódio em laços de amor. Mas muitos espíritos, ao se deparar com as dificuldades desses resgates, ao enfrentar as primeiras falhas, as primeiras quedas nessa tentativa, né, de resolver essas afetividades em conflito, o espírito invigilante, inseguro, acaba se enchendo ainda mais de medo. Mas isso é inconsciente, porque são reminiscências que estão lá no perispírito, tá? E aí, se o espírito desiste, né? Se nós, quando reencarnamos, desistimos de realizar esses resgates, e isso, gente, não é tão incomum assim, né? De nós nos propormos, quando estamos encarnando, nós nos propormos a determinadas atitudes, a determinados resgates, e quando chegamos aqui, nos encontramos em dificuldade para realizar isso e acabamos desistindo, né, dessas reparações. Isso faz com que esses dramas íntimos, né, que estão guardados lá no inconsciente profundo, eles acabam se libertando e afetando o sistema emocional. Ou seja, essas lembranças do meu espírito, essas reminiscências que estão lá arquivadas no meu perispírito, acabam vindo, né, dependendo do meu desequilíbrio, vindo afetar o meu sistema emocional quando eu estou encarnado. E aí acaba se instalando os transtornos ansiosos. Mas, além dos fatores espirituais, né, ou seja, aquelas reminiscências das minhas vidas anteriores que possam vir me atormentar hoje, ou também aquelas companhias, né, os nossos amigos espirituais que estão em desequilíbrio, que são atraídos pela gente através da nossa sintonia, existem também os fatores comportamentais e sociais que estão envolvidos na instalação da ansiedade. E voltando lá ao livro O Homem Integral, Joana de Ângeles nos explica que, não se deixando vitimar pela rotina, o homem tende às vezes a assumir um comportamento ansioso que o desgasta, dando origem a processos enfermiços que o consomem. A ansiedade é uma das características mais habituais da conduta contemporânea. Impulsionado ao competitivismo da sobrevivência e esmagado pelos fatores constringentes de uma sociedade eticamente egoísta, predomina a insegurança no mundo emocional das criaturas. Olha, gente, como a gente pode entender isso, né? Se a gente for parar para pensar, dificilmente nós estamos 100% satisfeitos com o nosso corpo, nosso emprego, nossa saúde, nossa vida financeira, né? Não é mesmo? Dificilmente a gente está 100% satisfeito. E, em virtude dessa insatisfação, a gente sempre está buscando, né, nos esforçando, gastando tempo, energia para buscar essas satisfações, essas necessidades. Nós malhamos, vamos na academia, vamos ao salão de beleza, fazemos dieta, trabalhamos mais em busca daquela promoção, daquele aumento, fazemos uns bicos para aumentar a renda e assim por diante. No geral, a gente até que tá bem, mas satisfeitos nunca. Aí vem a pergunta:
Será que mesmo a gente se esforçando ao máximo, nós iremos conseguir tudo o que queremos? Se fizermos uma lista de tudo o que gostaríamos de ter e ser e fazer nessa vida, qual é a conclusão que chegaríamos? Se nós parássemos esse vídeo agora e fizéssemos uma lista de tudo o que a gente gostaria de realizar nessa existência. Bom, em primeiro lugar, a gente não chegaria a uma conclusão, a gente faria uma constatação de que dificilmente nessa lista a gente ia colocar alguma atividade espiritualizante. Com certeza, quando eu penso em tudo que eu desejo para mim, dificilmente eu vou colocar na minha lista estudar o Evangelho, ser mais indulgente, ser mais paciente, praticar a caridade. Dificilmente a gente lembra disso em primeiro lugar. Quem lembrou pode até ter colocado ela lá no final, mas dificilmente a gente coloca isso como prioridade na nossa vida. E isso é um pouco preocupante, porque a gente não pode se esquecer que estamos aqui para evoluir espiritualmente. E, infelizmente, essa é a última coisa em que a gente pensa. Normalmente, nós buscamos uma religião, nós buscamos uma instituição religiosa quando a gente está sofrendo, né? E logo em seguida a essa triste constatação, nós iríamos perceber, nós iríamos chegar à conclusão de que realizar toda essa lista ao longo da vida será impossível. Impossível realizar tudo em uma única existência. Isso porque a gente tem que levar em consideração de que já tenho os meus compromissos em relação à minha sobrevivência, ao meu trabalho, né? E as minhas obrigações em relação à minha afetividade, as minhas relações familiares, com os meus filhos, com o meu marido, né? Com os meus pais. E depois eu não vou conseguir, não vou ter tempo nem saúde para realizar tudo o que eu quero. E hoje em dia isso é muito piorado por conta das mídias e das redes sociais. Elas, infelizmente, pioram a situação, porque triplicam as nossas necessidades. Normalmente, as mídias propagam a ideia de que sempre há algo a mais para eu consumir, algo melhor, algo novo. Então, isso vai me motivando a consumir mais, a ter mais, a fazer mais, né? Essa é a ideia que hoje o mundo moderno traz pra gente, que sempre existe algo para que eu queira, né? Para que eu queira ter, algo para que eu queira fazer, um lugar para conhecer, um equipamento para comprar. Essas exigências todas que nós criamos para nós mesmos, elas não são possíveis de serem satisfeitas. E elas, né, se eu for colocar tudo isso, for tentar fazer tudo isso, só vai me gerar cansaço e frustração. Cansaço, porque realmente, por mais que seja irracional, eu vou querer, né? Eu vou querer correr atrás disso tudo. E frustração, porque em algum momento da minha vida eu vou olhar para trás e eu vou perceber o tanto de tempo que eu consumi, o tanto de energia que eu consumi atrás de coisas que me deram sensações momentâneas, prazeres momentâneos, né? E que eu continuo insatisfeito. Por mais que eu tenha corrido atrás, por mais que eu tenha conquistado, eu vou continuar insatisfeito. E isso vai me gerar frustração, né? Nós vamos ficar frustrados, sim. E aí, eu acabo caindo nos vícios, né? No vício do pessimismo, por exemplo. Ah, não vai dar certo, eu não vou conseguir. No vício da apatia. E não adianta nem tentar. Não tô nem me importando mais, não quero nem saber. No vício do vitimismo,
Olha, não deu certo porque fulano não me ajudou, porque Beltrano fez errado. No vício das substâncias que entorpecem os meus sentidos, que me fazem relaxar e esquecer dos problemas, como o álcool, as drogas, os calmantes, a televisão, os jogos. Tudo isso, gente, são vícios. Nós acabamos viciando, né, nessas coisas, sejam esses vícios físicos, químicos, comportamentais ou morais. Tudo isso numa tentativa inútil de fugir desse cansaço, dessa frustração, dessa insegurança, porque eu faço e nunca consigo tudo o que eu quero. Da falta de confiança no futuro e principalmente da falta de confiança em nós, porque correr atrás dessas ilusões acaba por acabar com a minha autoestima, né? E aí eu fico fingindo que eu estou no controle. Eu fico mascarando a minha situação emocional, mentindo para mim mesmo que tudo isso é só estresse do mundo moderno, sem saber que se eu não encarar as minhas dificuldades e deixar de tomar atitudes positivas para conquistar o meu equilíbrio, isso, gente, pode significar uma vida inteira de sofrimento vazio, ou seja, sofrimento sem propósito, sem finalidade, e que infalivelmente vai levar, né, vai fazer com que eu leve comigo estas sequelas para as próximas experiências, né, de vida. Eu posso me desequilibrar a tal ponto de que o meu perispírito vai ser lesionado e eu vou acabar desenvolvendo transtornos ainda piores em próximas existências. E tratar, gente, dessas nossas inseguranças, dessa nossa ansiedade é muito importante. Segundo a Joana de Ângeles no livro Conflitos Existenciais, a ansiedade é, na conjuntura social da atualidade, um grave fator de perturbação e desequilíbrio que merece cuidados especiais, observação profunda e terapia especializada. A ansiedade, ela é a raiz de inúmeras outras doenças, né, de outros transtornos psicológicos ainda mais graves. E ela tem que ser tratada sim. A gente tem que olhar para as nossas ansiedades com mais cuidado, com mais seriedade. E o apóstolo Pedro, em sua primeira epístola, né, nos dá a indicação de qual é o primeiro passo que a gente deve dar para conquistar, para começar esse processo de melhora, mas principalmente como profilaxia para evitar que a gente caia no desequilíbrio. Ele fala assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha só, o apóstolo nos diz que o primeiro passo é a humildade. É sermos humildes à vontade do Pai. Porque o ansioso é aquele que tem a humildade doente. E quem tem a humildade doente quer ter o controle de tudo. Quer que tudo se dê do seu jeito. Quer que as pessoas sejam e ajam como ele acha que elas devem ser e agir. Mas é claro que isso não acontece. As pessoas não são como a gente quer. As coisas não acontecem como a gente quer. E leva a quê? Leva à frustração. A pessoa ansiosa, a pessoa controladora, fica nervosa, angustiada, insegura e não se cuidando desse desequilíbrio, deixando com que ele persista, não procurar modificar as suas atitudes, os seus hábitos,
né, o seu modo de ver a vida, acaba caindo nos transtornos psicológicos. E ainda, no livro Mestres da Luz Divina, nós temos mais um conselho valioso de Joana de Ângeles. Ela diz assim: a tua ansiedade ou o teu receio não alterarão o curso das horas. Aguarda o que há de suceder sem que te imponha sofrimento desde a véspera. E é isso que a gente faz. Nós nos impomos o sofrimento porque queremos controlar o que está fora do nosso alcance. A vida, gente, nem sempre vai seguir o nosso querer, mas a gente tem que lembrar que ela é perfeita naquilo que tem que ser. Quando a gente quer ter o controle dos acontecimentos das pessoas, é porque a gente está deixando o nosso orgulho, o nosso egoísmo dominar a gente. E é muito difícil perceber isso. É muito difícil perceber que nós estamos agindo com atitudes egoístas, né? Porque é comum a gente fazer uma caricatura do egoísta, né? O egoísta é aquele que não quer dividir o brinquedo, que não quer dividir o lanche, que quer aquela melhor parte para ele. A gente só enxerga o egoísta assim. Só que durante a nossa existência, a gente não percebe a quantidade de atitudes egoístas que a gente tem sem perceber que está sendo egoísta. E quando a gente percebe que está sendo egoísta, que aquilo é por conta de uma atitude egoísta, a gente não quer assumir, né? É difícil olhar no espelho e falar, você é egoísta. É muito difícil perceber isso. E quando se percebe, muito difícil de se admitir. Só que aí vem a vida e nos mostra que nós não temos o controle de nada, que o controle pertence a Deus, que não existe a minha vontade, só existe a vontade dele, por mais que eu queira. Só que a humildade doente não permite, né, que eu me submeta à vontade do Pai. E aí as rasteiras da vida vão vindo, vão continuar vindo. Enquanto eu não perceber isso, só vai aumentando a minha insegurança, a minha angústia, até que se instale algum tipo de transtorno, principalmente o transtorno crônico da ansiedade, aquele que causa as crises de falta de ar, as crises de síndrome do pânico e assim por diante. A raiz de da maioria das doenças psicossomáticas está na ansiedade. Por isso é tão importante a gente ficar prestando atenção nas nossas reações. E a raiz da ansiedade, como diz Joana de Ângeles, está na enfermidade do ego, ou seja, no nosso egoísmo. E claro, se nós não conseguimos nos submeter à vontade do Pai, nós nunca vamos conseguir lançar sobre ele as nossas ansiedades, como aconselhou o apóstolo Pedro. Porque, é claro, eu não vou ter confiança na providência divina. E nós precisamos sim confiar em Deus. Ele sabe, ele é conhecedor de todas as nossas necessidades. E foi isso que nos ensinou Jesus quando ele nos disse: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos? Pois estas coisas os gentios buscam. De fato, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai primeiramente o reino e sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o amanhã, pois o amanhã se inquietará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. E no livro Pão Nosso, Emmanuel faz um comentário, né? Ele reflete sobre aquela mensagem do apóstolo Pedro.
E ele começa a mensagem falando assim: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Uma das características da pessoa ansiosa é ter reações precipitadas, né? É agir sem pensar, é estourar, né, diante das dificuldades. E aí o que acontece? Normalmente, quando a gente age dessa forma, a gente fala o que não deve, a gente faz o que não deve e aí acaba se arrependendo depois. Tudo por conta da nossa precipitação, da nossa ansiedade. E, gente, não é errado querer que tudo dê certo. Não é errado querer ter sucesso na vida, progredir, conquistar o bem-estar. Estamos na matéria, precisamos dela. Isso não é errado. O errado, normalmente o que dá errado é achar que o nosso jeito é o que está certo. É só o que está certo. Que o nosso desejo sempre é o melhor. E mais errado ainda, gente, é achar que a gente não precisa mudar esse nosso jeito. Não tentar enxergar o lado das outras pessoas, tá? Isso sim é que tá errado. E mais um conselho de Joana de Ângeles para que a gente não caia em processos crônicos de ansiedade. Ela diz assim: na impossibilidade de mudar-se a vida moderna, melhor explicando, os fatores negativos que conduzem ao conflito, cumpre-se que criem condições próprias para enfrentá-lo, se elaborem programas pessoais para a autorrealização e bem-estar, não se deixando atormentar com as imposições secundárias. Olha só, imposições secundárias. Jesus nos diz para que nós busquemos o reino de Deus em primeiro lugar e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, né? E aqui, Joana de Ângeles fala para a gente não se deixar atormentar com as imposições secundárias, ou seja, de uma outra forma, ela está falando que tudo isso que a gente corre atrás, né, são coisas secundárias, não é o nosso objetivo aqui. Que o nosso grande desafio, na verdade, é o autodescobrimento, é identificar as nossas realidades espirituais, a nossa realidade emocional, né? Fazer um balanço das nossas legítimas aspirações e analisar se as reações que eu estou tendo no dia a dia, elas correspondem à evolução espiritual que eu quero alcançar. Será que respondem? Principalmente quando a gente começa, né, a estudar a doutrina espírita, começa a estudar sobre a reencarnação, evolução espiritual, nós temos essas aspirações, né, de um dia sermos espíritos evoluídos. Mas será que eu estou trabalhando nisso já hoje? Ou eu estou me deixando levar pelas imposições secundárias da existência? Nós temos que entender que é através da reencarnação, né, que nós estamos aqui para nos integrar com nossas sombras, com os nossos conflitos, com os nossos complexos. Nós temos o dever de buscar esse equilíbrio, não permitir que as nossas inseguranças, as nossas ânsias acabem por se tornar um transtorno, uma doença que, quando instalada, não vai afetar somente a mim, vai afetar todos ao meu redor. E para tudo isso, gente, aquela máxima de Jesus é uma receita infalível. Olhai, vigiai e orai. Nós devemos voltar o nosso olhar para dentro, através da autoanálise, do autoexame. Nós vamos aprofundando as nossas descobertas íntimas,
alterando a nossa escala de valores. E daí vão surgindo novos significados para a nossa vida, para as nossas lutas, e isso contribui para a nossa tranquilidade e autoconfiança. Devemos também ficar atentos, vigiar nossos hábitos e tentar mudá-los, principalmente os mentais. Mas, gente, essa mudança, ela não vai ocorrer do dia para a noite. Nós somos imperfeitos, claro, e portanto ainda vamos falhar inúmeras vezes, mas aí é que cabe a persistência, a atenção redobrada para que a gente não acabe enveredando pelo caminho do desequilíbrio, ficando atentos para poder procurar a ajuda necessária, seja ela espiritual, profissional ou melhor, as duas coisas. Nós não podemos, diante desses nossos conflitos, dessas nossas reações que a gente já vê que não é normal, a gente não pode nos acovardar diante disso tudo, dizer, eu sou assim, eu não consigo mudar e eu não vou mudar nunca. Isso, gente, é covardia. E através da oração constante e sincera, é claro, nos entregar a Deus. Entregar em suas mãos potentes as nossas angústias, as nossas tristezas, porque, é claro, vão existir inúmeras coisas que eu não vou conseguir mudar na minha vida, né? E para isso existe a resignação, né? Quando eu lanço ao alto as minhas angústias, quando eu me mantenho em sintonia com o alto pode me socorrer, porque a mim eu consigo mudar, mas aos outros não. E para aceitar essas dificuldades que a gente não pode mudar, somente Deus para nos confortar, somente Jesus para nos ajudar. E a oração sincera e constante, gente, é um dos mais poderosos remédios contra a ansiedade ou contra qualquer outro tipo de dificuldade. E nós não fazemos uso desse remédio adequadamente. Daí também vem a importância do estudo, do conhecimento, principalmente o evangélico, para a gente ter o entendimento, para a gente compreender esses processos pelos quais a gente passa. E é esse o nosso objetivo, passar por esses processos lentamente, gradualmente, ir amenizando, mudando hábitos, compreendendo, aceitando, nos recriando, ou seja, evoluindo. E a doutrina espírita, ela é tão consoladora que ela nos traz essa fé raciocinada que vai nos ajudar a entender que mesmo que eu trabalhe arduamente nesse sentido, mesmo que eu não consiga resolver todos esses conflitos nessa existência, não adquira todas as virtudes, não chegue no ponto que eu gostaria de chegar, que se eu me esforçar, mesmo assim, a cada queda eu levantar, a doutrina espírita vem e nos explica que um dia seremos espíritos puros, seremos esse espírito evoluído que nós desejamos ser, e eu vou ser livre de todas essas dificuldades, E isso é muito consolador, que nos mostra que por mais que hoje eu sofra, hoje esteja difícil, isso tudo é um processo natural que eu tenho que passar, que eu vou passar, mas que um dia ele vai ser desnecessário. Eu não vou precisar mais da dor e do sofrimento para me ensinar, E Deus é tão maravilhoso que quando a gente procede dessa forma, com essa lucidez, quando a gente vai se esforçando para entender, para modificar hábitos nocivos, para tentar elevar os nossos sentimentos, mesmo que for devagarzinho, o nosso cérebro,
ele ativa um sistema chamado de recompensa cerebral, tá? São liberadas substâncias, ou seja, os neurotransmissores, que nos dão a sensação de alegria e satisfação. Olha só que interessante. E isso é constante, gente. Mas sabe o que é mais legal? Que o que também gera essa sensação de alegria e satisfação, o que também faz com que o nosso cérebro libere essas substâncias que causam essas sensações, o sentimento de gratidão. Liberam as mesmas substâncias que a recompensa cerebral. Então, por que então eu não vou agradecer por todo esse processo? Por que então eu não posso ser grato se eu sofro de ansiedade ou se eu sofro com qualquer outro tipo de problema? A oportunidade, ser grato pela oportunidade que eu estou tendo de trabalhar essa dificuldade internamente. Eu estou tendo a oportunidade de exercitar o auto-amor, a humildade, a resignação. A gratidão, gente, é uma grande satisfação interna que vai ajudar a gente a retomar esse equilíbrio, vai nos ajudar a fugir dos processos patológicos, né? Controlar a ansiedade é difícil, sim, muito difícil, mas não é impossível. E Kardec trouxe pra gente uma receita muito boa para todos os ansiosos. Fora da caridade não há salvação. Porque quando eu me esforço em suprir as necessidades de outra pessoa, eu deixo de me preocupar com as minhas angústias. As minhas ansiedades, como foi explicado lá atrás, não corresponde a preocupações e processos egoístas? Então, a caridade, como diz o apóstolo Paulo na sua primeira epístola aos Coríntios, a caridade é paciente, é prestativa, não procura o seu próprio interesse, não se irrita. Olha só, é o antídoto contra a ansiedade, é a caridade. E como esse nosso processo de autodescobrimento, de reforma íntima, ele é progressivo, ele é lento, então uma boa forma de nos ajudar é ajudando os outros. Porque nesse tempo não estaremos preocupados conosco, com as nossas angústias, com as nossas preocupações no futuro, e estaremos trabalhando, combatendo o egoísmo, que é a raiz da ansiedade. E André Luiz nos traz também, ele também nos fala sobre um remédio para a angústia no livro Respostas. Ele diz assim: ao que se conhece, todo tratamento para a supressão da ansiedade está baseado ou complementado pelo serviço em favor de alguma causa nobre ou em auxílio de alguém. Ou seja, ele também está falando que a caridade é um remédio para a ansiedade. Então, gente, que nós busquemos o reino de Deus em nós mesmos, que nós façamos o máximo ao nosso alcance, confiemos na providência divina, tá? E também confiemos em nossa própria capacidade. E assim como nos ensina Emmanuel, vamos nos esforçando para sofrer aprendendo e elevar-nos auxiliando. Assim, com certeza, a ansiedade vai deixar a gente em paz. Então, que possamos, com essa reflexão, nos ligar ao alto, agradecer a Deus por essa grande oportunidade que estamos tendo, que todos fiquem em paz, que todos sejam abraçados, se sintam abraçados por Jesus. Muita paz.